Senhor, é Deus. E Salomão, ele traz aqui no versículo 2 algo que eu tenho refletido muito a respeito, que é, para nós, para mim e para você, nós nos vemos como pessoas puras. Então diz assim, ó, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações. Muitas vezes, irmãos, nós vamos perguntar para uma pessoa, nós vamos conversar com uma pessoa, e ela vai dizer assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa que ajuda o meu próximo, eu sou uma pessoa que eu sou um bom cristão. Certa vez eu fui conversar com uma pessoa sobre ela se batizar, e ela disse para mim assim, eu não vou batizar não, eu sou uma pessoa ótima, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, mas tem muito crente aí que peca. Foi o que ela me disse. Então para que eu vou me batizar? Eu olhei para ela e falei assim, o crente peca? Eu falei assim, você vai se batizar, ela continua pecando também, eu queria te falar isso. Porque o que acontece, irmão? A questão não está se você se batizou, se você peca ou não peca. Você não pode viver no pecado, amém? Em nome de Jesus, em primeiro lugar. Segundo lugar você pode ser a melhor pessoa aos seus olhos, mas quem te conhece é o Senhor. Segundo lugar, se você não confessar Jesus como seu Salvador publicamente, eu sinto te dizer, não vai valer de nada. Toda a sua bondade humana, tudo aquilo que você faz, que você ajuda o próximo, nada disso adianta. Eu não estou dizendo, irmãos, que você se batiza e não precisa ser uma bênção para a vida das pessoas, misericórdia, né? Nós precisamos dos dois. O que eu estou dizendo é que não adianta a autoavaliação que eu e você temos a nosso respeito. Quem conhece o meu e o seu profundo é o Senhor, amém? Quem conhece o nosso profundo é o Senhor. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, Salomão diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Ou seja, Ele conhece todos nós. Partindo desse entendimento da onisciência de Deus, de quem Deus é, do poderio de Deus e do quanto Ele penetra no meu e no seu coração, o salmista Davi, no Salmo 139, ele diz, sonda-me, Senhor. É isso? Ele diz, olha, só o Senhor que pode me sondar, só o Senhor que pode me conhecer, só o Senhor que pode penetrar no meu profundo. E sabe o que é lindo? Vamos abrir, irmãos, Salmo 139. Nós estamos em Provérbios, só voltar um cadinho. Salmo 139 diz assim, versículo 23. A palavra nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, sabe o que o salmista está dizendo para Deus? Senhor, me passe em revista, porque nem eu mesmo
nisto sei se tem maldade no meu coração. Isso significa que a nossa autoavaliação ela é falha. A nossa autoavaliação ela não é correta. Porque o padrão que Deus tem para nós, ele é diferente do padrão que nós mesmos temos. Muitas vezes nós nos julgamos pessoas irrepreensíveis, sem pecado. Lá em 1 João capítulo 1 diz que se nós achamos que nós não temos pecado, nós estamos pecando já. Nós já estamos cometendo um equívoco. E por que eu estou dizendo isso? É que muitos grandes homens de Deus, eles tiveram êxito na sua caminhada cristã, porque justamente na hora da sondagem do Senhor, na vida de cada um deles, o Senhor encontrou algo que outros não tinham. Já parou para pensar por que Deus estabeleceu José como um homem de autoridade e seus outros irmãos não? Por quê? Porque Deus vai lá e escolhe um homem para fazer a obra. Amém. Amém. Deus vai lá e tem um propósito para cada um de nós. Mas será que Deus também não tinha um propósito para a vida dos irmãos? Tinha também. Por que Deus escolheu justamente José? Será que não havia da parte dos irmãos dele uma negação ao propósito que Deus tinha para a vida deles? Já pararam para pensar nisso? Vamos pensar em Jacó e Esaú. Por que o menor ficou maior que o que era para ser maior? Mas porque disse lá no ventre. Olha só, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece as intenções. Quando esses bebês foram gerados no ventre da mãe, Deus já sondava o coração de Jacó e de Esaú, amém? Deus já sondava o que eles seriam. Amém. Então será que Jacó foi maior que Esaú porque Deus escolheu Jacó e preteriu Esaú? Não. Porque Esaú, ao ser sondado pelo Senhor, o Senhor viu que ele rejeitou aquilo que Deus havia dado para ele como herança. Foi ou não foi? O que Deus deu como herança para Esaú? Irmãos, a bênção da primogenitura. Foi ou não foi? Mas ele rejeitou. Rejeitou pelo quê, irmãos? Por comida. Na sondagem, Deus já sabia que o coração de Esaú não era um coração disponível para ser o que Deus pretendia que ele fosse. Amém? Amém. E quando Deus sondou Jacó, mas Jacó pegou. Jacó aproveitou a oportunidade. Jacó errou. Mas quando Deus sondou Jacó, Deus viu nesse homem um homem disponível para ser tratado pelo Senhor, disponível para ser usado pelo Senhor. Quando Deus passa Davi em sondagem, Deus vê nesse homem um homem que erra, um homem que peca, mas um homem que é segundo o coração dele, disponível para ser usado pelo Senhor. Amém? Amém. Nós estamos falando, eu disse para os irmãos, nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E hoje pela manhã, nós falamos de Pedro e João.
Jesus. Aí Atos Apóstolos capítulo 4. Você pensa, eles fizeram o quê? Coisa ruim ou boa? Curar uma pessoa. Hein, gente? Boa, né? Pessoa. Coisa boa. O homem é curado. O que aconteceu com eles? Foram festejados? Não é isso? Foram aplaudidos? Foi isso que aconteceu? O que aconteceu com eles? Eles foram presos. Por quê? Porque eles estavam tudo se cumprindo, né? Lá em Mateus, Jesus já havia falado que eles seriam perseguidos, que eles seriam entregues. E eles foram presos. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. Então a igreja começou a orar. E Pedro e João foram soltos. Sabe o que é lindo? Quando eles saíram, eles estavam o quê? Agradecidos. Mas linda é a oração deles. Senhor, nos dá mais ousadia para nós falarmos do seu amor. Nos dá mais ousadia para nós vivermos as intenções que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia! E às vezes nós ficamos achando, não, porque o outro é um preferido de Deus, o outro é um preterido. A questão é, na sondagem, como é que está? Porque muitas vezes nós estamos achando que nós somos lá os bozões. Fala, Deus. Salomão está dizendo aqui que a gente acha que é bom, mas quem conhece o nosso coração é o Senhor. Davi diz aqui, olha, Senhor, o Senhor é que me sonda. Olha aqui agora e vê o que tem de mal para o Senhor me guiar para o seu caminho eterno. Glória a Deus. A questão não é quem Deus prefere ou pretere, porque Deus, Ele é muito democrático. Deus amou quem? Todos nós. Deus tem propósito para quem? Hein, irmãos? Para todos nós. Agora, a forma como Deus vai usar cada um de nós, muito vai depender da maneira como nós vamos nos apresentar para o Senhor quando Ele fizer a sondagem. Quando Ele está sondando o nosso coração, Ele está vendo, e aí? Nós estamos achando que o outro lá, beleza, que eu estou abafando, mas será? Será? O nosso espelho humano, irmãos, o nosso julgamento não é bom. Não é bom. O julgamento perfeito, o julgamento da onisciência, o julgamento que sabe de todas as coisas é o Senhor. Amém. Amém. Então, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe quem nós somos. A questão é, de que maneira, de que forma nós queremos nos apresentar para o Senhor nos sondando? De que maneira, de que forma o Senhor está nos vendo? Creio, irmãos, que nós precisamos buscar do Senhor essa direção. Porque sabe, as nossas convicções humanas, elas são muito falhas. E nós, às vezes, criamos convicções que elas ficam fincadas no nosso coração. Eu acho que tem que ser assim. E pronto, acabou. Eu entendo. Dá uma sacudida no irmão para ele dormir. Sacode aí. Isso, a vai lavar o rosto. Vai. Muito novinho para dormir no culto. Faço não, a baba está escorrendo. Misericórdia, meu irmão. Eu faço isso com os meus alunos. Sacode aí para acordar. Ó. Quer lavar o rosto? Vambora. Isso é pra gente que está mais velho, né? Porque a gente dá aquela. Pode dormir, não. Em nome de Jesus. Se o irmão dormir, você sacode, em nome de Jesus. Amém?
Mas voltando aqui, nós às vezes criamos conceitos na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, que estão muito entranhados da nossa vida mundana. Conceitos que não são submetidos à nossa realidade da palavra de Deus. E nós precisamos permitir que o Senhor quebre isso, em nome de Jesus. Eu estava conversando com os irmãos aqui que nós estamos vivendo tempos, talvez o tempo mais difícil da igreja, e com expectativa de piora, porque o crescimento em números, ele é desproporcional. Ele é desproporcional ao crescimento espiritual das igrejas. Eu não estou dizendo que não há irmãos que crescem espiritualmente, mas nós estamos entranhados de conceitos mundanos na nossa vida cristã. E isso está acontecendo com cristãos de anos e anos. Nós estamos vendo o perfil de mulheres de Deus feministas. Mulheres de Deus que estão levantando uma bandeira feminista. Ah, isso é de acordo com a palavra? Não, isso é fora do propósito da palavra de Deus. Nós estamos com um perfil de irmãos que usa a palavra de Deus como um argumento contra a palavra de Deus. Apostasia. Há pouco tempo, um irmão, ministro de louvor, me ligou: pastor, me ajuda em oração. Eu estou com uma situação, a igreja é grande, me ajuda em oração. Eu estou com uma situação assim. Eu estou com um irmão no altar que não consegue ministrar para o outro irmão, porque eles não conseguem se perdoar. E aí eu chego para ele para conversar, e ele fala para mim assim: não, mas a palavra diz assim. Ele: que isso? Onde é que está na palavra que você não pode perdoar seu irmão? Não, mas a palavra diz assim. Ou seja, ele usa a própria palavra para argumentar o seu pecado, o seu pecado de estimação, porque falta de perdão é pecado de estimação. E aí ele me perguntou: pastora, o que eu faço? Falei: irmão, disciplina, tira do ministério. Não tem como ministrar. Como você pode ministrar sobre a igreja aquilo que você não tem? Como você ministra uma unção de perdão se você não tem perdão na sua vida? E o nome disso é apostasia. Você usar a palavra de Deus contra ela mesma. É usar princípios da palavra. Irmãos, esse é um cuidado que nós precisamos ter como igreja. A igreja que vai chegar até o fim é uma igreja que não vai negociar em nome de Jesus. É uma igreja que precisa estar alicerçada na palavra. É uma igreja que precisa se desconstruir das suas convicções humanas, do seu olhar no espelho, de achar que é isso, que é aquilo, que pode isso, que pode aquilo, para colocar aquilo que o Espírito Santo quer colocar na igreja. Amém? Amém. Em nome de Jesus. A igreja que vai chegar até o fim vai ser essa. Porque senão nós vamos ser uma igreja que não chega lá. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Ir à igreja para nós não pode ser comer padaria. Ir à igreja para nós não pode ser comer o supermercado. Estar na presença do Senhor para nós não pode ser como está fazendo almoço. É o momento de nós nos encontrarmos com o Redentor dos Redentores. Amém. Com a majestade do Senhor. E sabe, isso é um perigo.
A nossa autoavaliação equivocada, ela é um perigo para a nossa caminhada cristã. Nós nos convencemos de algo e levamos até o fim. Levamos até o fim. E quando vamos ser ministrados, discipulados, nós não gostamos, não aceitamos. Em nome de Jesus, comece a se submeter à sondagem do Espírito Santo. Em nome de Jesus, comece a se submeter à sondagem do Espírito Santo. Comece a pedir para Ele, para te guiar pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade, pelo caminho da palavra. Amém. Comece a se submeter à autoridade do Senhor na sua vida. Para de se encher das suas convicções, da convicção do vídeo, da convicção do Reels, da convicção do coach. Para com isso em nome de Jesus. Porque isso tem destruído vidas espirituais, tem destruído casamentos, tem destruído maternidades. Tem destruído relacionamentos. Isso não vai te edificar, meu irmão, em nome de Jesus. O que edifica um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a palavra de Deus, é jejum, é oração, é estar no corpo, é estar compartilhando da palavra de Deus. É isso que vai edificar. Agora, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Para nós é colocada a bênção e a maldição. Agora você escolha, você fica com as suas convicções de que você se olha no espelho e fala: eu penso assim, é desse jeito, beleza, a escolha é sua, meu irmão. Como a escolha foi de todos os homens de Deus aqui da palavra. Agora, eu sempre falo uma coisa para os meus filhos: os ônus e os bônus são seus, das suas escolhas. Ou seja, a escolha que você fizer, que for bênção, vai abençoar a sua vida. O bônus é seu. Agora, se você fizer uma escolha que não seja bênção, o ônus também é seu. A nossa vida é feita de escolhas. E o Senhor está nos falando nessa noite, o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite: deixa eu te sondar. Deixa eu te guiar pelo caminho eterno. Deixa eu tirar você do seu espelho, em nome de Jesus. Deixa eu colocar o meu espelho para que você comece a refletir quem eu sou, em nome de Jesus. Amém. 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 E é isso que o Espírito Santo está nos convidando nesta noite a fazer. A deixar que Ele seja o seu espelho. Aleluia. Amém.